Dando continuidade aos trabalhos do seminário, nós teremos agora a apresentação do painel Mediação, aspectos gerais do Marco Legal 1. Como mediador dos trabalhos, está aqui o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. E os nossos entrevistados são o professor Dr. Kazuo Watanabe, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e a professora Ada Pellegrini Grinover, titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Buzzi. Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer o convite, gentilíssimo convite feito, parabenizar a todos que estão na organização desse evento. Até então, evento que está sendo muito bem recepcionado, muito bem comentado, os debates em alto nível e de grande proveito. Eu tenho a honra e a satisfação de receber, temos a honra e a satisfação de receber a professora Ada Pellegrini Grinover e o professor Kazuo Watanabe, que com grandiosa propriedade abordarão o tema dos aspectos gerais do marco legal da mediação. A mediação, aspectos gerais do marco legal, é o título dado para os debates e as exposições que teremos agora. Como é da sabência geral, a mediação é um dos objetivos centrais da campanha institucional do Judiciário brasileiro, instaurada pela Resolução 125, na atualidade, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, cuja elaboração teve a participação direta e imprescindível, dentre outros notáveis colaboradores, do ilustre professor Dr. Kazuo Watanabe e também da professora Ada Pellegrini Grinover. A mediação constitui o núcleo duro da política nacional do Poder Judiciário para o tratamento adequado dos conflitos de interesse, nas atualíssimas palavras proferidas pelo excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, portanto, ministro Ricardo Lewandowski. Recente a fala dele, em que ele destacou por duas vezes que é o núcleo duro dos objetivos de gestão, das 3 metas principais de gestão do CNJ sob a presidência do ministro Lewandowski. O marco regulatório da mediação está em trâmite na Câmara dos Deputados, como é de todos sabidos, após a reunião de 4 iniciativas anteriormente apresentadas ao Poder Legislativo. Acompanha, portanto, a tendência mundial de regramento dos meios alternos, como se observou na Itália, em Portugal, na Alemanha, entre outros países. A sua promulgação consolidará, sem dúvida, permanentemente um importante meio de tratamento adequado de conflitos de interesses. Como bem destacado pela eminente professora doutora Ada Pellegrini Grinover, a crise do Poder Judiciário, evidenciada pelo crescente assoberbamento de processos em nossos tribunais, poderá em breve, como de modo lúdico e brilhantemente nos adverte, ser enfrentada pelos operadores de direito mediante a utilização de mais um método alterno ao modelo centralizador de jurisdição, reconhecidamente eficiente, como nos demonstram os outros sistemas jurídicos internacionais já consolidados, nos quais já está consolidado, como, por exemplo, nos Estados Unidos da América, o Canadá, a Argentina, dentre outros. Feita esta breve contextualização do tema a ser neste encontro versado, passo inicialmente, na qualidade de mediador, a apresentação e leitura de um brevíssimo currículo do professor Kazuo Watanabe, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo, professor doutor da Universidade de São Paulo, foi professor das Faculdades Metropolitanas Unidas e da Faculdade de Direito de Guarulhos,
e autor de diversos livros, capítulos de livros e artigos publicados em revistas especializadas, anais de congressos e em jornais. De igual modo, passo a uma brevíssima referência ao currículo da professora doutora Ada Pellegrini Grinova, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo, doutora honoris causa pela Universidade de Milão, professora titular de Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, rege cursos de mestrado, doutorado na Faculdade de Direito da USP, professora e coordenadora de disciplina de mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Itaúna, presidente do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, diretora dos cursos de extensão da Escola Paulista de Direito, presidente honorária do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Bem, demos início, então, pedindo escusas pela apresentação muito sucinta que estamos fazendo, e eu, se o professor Cazu me permite, eu começaria propondo com a professorada Pellegrini Grinova o início dos nossos debates, o início das nossas conversas. Quanto à mediação, a senhora, em várias obras que publicou, em vários periódicos, inclusive, em textos, a senhora faz a referência que no Brasil ressurge, que nós não estamos descobrindo nada, ressurgem os métodos, os meios alternos de resolução de conflito, e esses meios não querem eliminar a jurisdição tradicional, mas querem sim colaborar na efetiva resolução, pacificação da sociedade. A senhora crê que, dentro dessa perspectiva, esses meios de resolução de conflito que ressurgem devem permanecer sob a supervisão mais atenta, mais direta da jurisdição, do Poder Judiciário, ou poderia ser como que terceirizada a jurisdição? Muito obrigada. Muito obrigada pelas apresentações e por esse questionamento inicial. E, infelizmente, eu devo dizer que essa tardia ressurreição das nossas práticas conciliativas que vinham desde o Império e depois acabaram praticamente sendo abandonadas, essa tardia ressurreição, a meu ver, está ameaçada no Brasil. E digo que, para mim, o marco regulatório da mediação judicial, eu estou falando só da judicial, não é esse projeto de lei, mas foi a resolução 125 do CNJ, que institucionalizou os meios da justiça conciliativa, determinando, inclusive, que os tribunais criariam centros de solução de conflitos de cidadania, dispondo sobre a capacitação, sem engessá-la, porque a capacitação pode observar diversos exemplos e diversas práticas de escolas, etc. E estimulando os juízes a influir para que a mediação judicial fosse efetiva. Esse, para mim, é o marco regulatório. Resolução 125 do CNJ. Estava tudo lá. Mas, infelizmente, essa resolução acabou sendo deturpada
pelo próprio Conselho Nacional. Por quê? Porque foi modificada a resolução na parte atinente à capacitação de mediadores e conciliadores. Eu não vou dizer aqui, porque seria uma longa novela, quem esteve realmente à frente dessa mudança, como ela se deu. Mas o fato é que, hoje, a capacitação prevista pela nova resolução, que alterou a outra, é totalmente insuficiente. Simplesmente se retirou da capacitação a obrigação de ensino prático das técnicas de mediação, mediante estágios supervisionados, estágio junto à justiça, supervisionados, e nem foram eles substituídos pela prática de simulação de sessões. Então, hoje, quem consegue parecer um mediador pode não ter assistido nunca a uma mediação. E esse foi o início da derrocada. Os tribunais também não fizeram a sua parte. Muitos estados nem têm SEJUSC, outros... Era uma obrigação para os estados criar os centros de resolução de conflito. Em muitos estados não há. Em outros estados só se faz a conciliação. O estado de São Paulo tem SEJUSCs disseminados, mais de 100, mas o tribunal não dá nenhum apoio. Então, o que acontece? Que um abnegado juiz vai correr atrás de funcionários que o tribunal não fornece, pedindo da prefeitura, ótimo, a prefeitura paga, tudo bem. Corre atrás de equipamento junto a universidades para ter algum computador, alguma... Enfim, os estados não estão cumprindo adequadamente aquilo que seriam centros efetivamente institucionalizados. Por outro lado, eu só quero dizer isso porque são os precedentes do que está acontecendo no Brasil com a mediação. Por outro lado, nós acompanhamos, Kazuhata abriu bastante o projeto de Código de Processo Civil na parte atinente à mediação judicial. E também fala-se na extrajudicial anterior ao processo. Mas é a judicial que eu estou tratando mais. Bom, trabalhamos um texto, porque o texto que tinha vindo do Senado não estava bom. Esse texto foi bastante discutido, não só no seio da Câmara dos Deputados, como com especialistas, e conseguimos, não digo que conseguimos tudo o que queríamos, quando há um processo coletivo de persuasão, é evidente que tem que haver consenso, mas conseguimos, eu entendo, um bom marco regulatório, como se costuma dizer, para a mediação judicial. Aí vem, a Câmara dos Deputados aprovou à unanimidade. 500 e tantos deputados
discutiram e aprovaram o CPC. Mas aí, isso, como? Um CPC, sem ter uma lei especial, e como ficou o executivo, que tinha já a escola. Então, por fontes diversas, foram apresentados 2 projetos de lei, ou 3, nem sei exatamente. Um para arbitragem e um para a mediação. 2, acho, para a mediação. Daí foram reunidos na Câmara dos Deputados, depois da aprovação disso tudo no Senado, foram fundidos os projetos e hoje nós temos aqui, formalmente, no material que nos foi encaminhado, o projeto de lei 7169 de 2014. Quando nós tivemos conhecimento desse projeto de lei, ficamos extremamente alarmados. Em primeiro lugar, porque, do ponto de vista da coerência, o poder majoritário falhou completamente. Aprovou o Código de Processo Civil tratando da mediação, já tinha passado pelo Senado também, e aprova esta lei que diz uma coisa completamente diferente. Há contradições, que depois não quero tomar muito tempo nessa primeira passagem, há contradições enormes entre a disciplina do novo CPC e a disciplina desse projeto de lei. Há defeitos que eu entendo muito graves, pois o Poder Judiciário é completamente deixado de lado. Tudo é feito pelo Poder Executivo na capacitação. Não se fala em entidades não públicas que podem ser e são até agora credenciadas pelos tribunais para fazer os cursos de capacitação. Tudo é centralizado. Não se fala em conciliação, só se fala em mediação, quando hoje as duas figuras, pelo menos no Brasil, são bastante distintas, as técnicas são distintas. Não se fala em remuneração de mediadores e conciliadores. E, sobretudo, se centraliza tudo na União. Pelas escolas federais, que são as únicas que podem capacitar, e os tribunais ficam completamente alijados desse processo. Isso fere, inclusive, o nosso federalismo. Para concluir, diante disso, Kazuo e eu apresentamos um documento que diz por que o projeto de lei 7169 não pode ser aprovado em relação à mediação judicial, mostrando todas essas contradições. E aí saímos a campo para combater o regime legislativo projetado da lei e dar ênfase ao regime consagrado no Código de Processo Civil. E conseguimos, primeiro, a adesão do deputado Paulo Teixeira, que foi o relator do projeto de CPC. Depois, a adesão do Executivo pela Secretaria. Depois não, no mesmo dia. A adesão do Executivo, que percebeu que não podia haver 2 textos conflitantes, não sabe nem qual vai ser aprovado antes.
Mas aí o conflito evidente, não haver conflito que for aprovado depois vai revogar o outro. Então, imagine a confusão. E outras partes são complementares. Bom, e falei com o ministro Salomão, porque sabíamos que ele tinha trabalhado nesse projeto de lei e queria explicar a situação. O ministro Salomão foi muito claro. Eu não trabalhei a mediação judicial. Se não mexerem na extrajudicial, eu apoio esse movimento. Beleza? Aí nós recebemos por e-mail um substitutivo apresentado por um parlamentar, com o qual havia concordado o Ministério da Justiça pela Secretaria de Reforma do Judiciário, e o substitutivo realmente sanava vários defeitos graves e compatibilizava, pelo menos para que não contrastasse, o projeto de lei com o Código. Depois disso, não sabemos mais nada. Nesse material que recebemos hoje, o marco regulatório ainda é a primeira forma de aprovação do projeto de lei 71/69. Eu me pergunto se é isso que estamos discutindo, esse marco legal que vai ser aprovado, ou entrará um substitutivo para melhorar a situação. Não sabemos. Não sei quem é que sabe, alguém deve saber. E como não falaram mais nada desse substitutivo, parece que ele foi apresentado, mas ainda não foi votado. Agora que houve mais uma reviravolta de pessoas influentes junto ao Conselho Nacional de Justiça, eu não sei se esse substitutivo vai ser aprovado, se foi apresentado, se vai ser aprovado ou não. Mas eu quero reafirmar que, se for aprovado, no seu texto que veio do Senado, esse projeto de lei 7169 de 2014, nós estaremos andando para trás e não para a frente. Era isso que eu queria dizer inicialmente. Muito bem. Professor Kazuo Watanabe, prazer tê-lo aqui conosco. Eu, para iniciar a fala com o professor, em todos os aportes, quase todos os aportes, quando este é um dos viés que nós queremos observar, o professor alude que a mediação e os métodos alternativos são os métodos, é o modo mais adequado, estamos procurando no país os métodos mais adequados de resolução de conflito. E o professor diversas vezes afirma que conflitos complexos, talvez solução mais complexa, um procedimento mais complexo, mas conflitos mais simples, métodos mais simples, mais adequados conforme a circunstância do conflito. Então, o senhor crê que no marco regulatório nós conseguiremos implementar essa política que o senhor conseguiu trazer para dentro da resolução número 125 do CNJ, como muito bem destacou o professor Ada Pellegrini Grinove? O senhor crê que o marco regulatório está próximo da resolução 125 do CNJ? Ou o senhor crê que falta realmente aprimorar o marco regulatório, o projeto? Ministro Marco Aurélio Guzzi, imenso prazer em reencontrá-lo, companheiro de várias lutas em prol da mediação dos meios consensuais de solução de conflito. É um prazer estar aqui, juntamente com a professora Ada, participando desse evento. Bom, eu gostaria de colocar a minha visão
primeiramente, sobre os chamados meios alternativos. Eu acho que a Resolução 125 adotou um paradigma diferente dos serviços públicos de um modo geral, em especial dos serviços judiciários. Incorporando a prática existente em alguns países, como Estados Unidos, né, a Resolução 125 põe um foco muito grande na adequação do meio utilizável para a solução do conflito e a natureza do conflito. Então, nesse sentido, não se pode mais falar em meio alternativo. E ainda, apesar da visão de muitas pessoas que, como Vossa Excelência, né, atuam nessa área, o Judiciário está utilizando a mediação, a conciliação, ainda como meio alternativo à solução judicial. Eu cito, por exemplo, eu acho que os mutirões são importantes na medida em que isso pode criar uma nova cultura. Mas a utilização permanente só dos mutirões dá essa visão. Nós estamos usando a mediação e conciliação para reduzir o estoque de processo. Quando, na verdade, quando a ministra Helen Grace lançou a Semana da Conciliação, até foi sugestão de Vossa Excelência nesse sentido, a ideia era de, através desse movimento, formar uma nova mentalidade, uma nova cultura. Essa cultura, eu acho que nós temos que pôr foco muito importante nisso, né? A resolução pôs foco nisso. Fala em meios adequados de solução de conflito e não em meios alternativos, né? Por que eu digo que é meio adequado? Porque eu acho que muitos conflitos, como todos, acho que da plateia sabe, né, têm natureza tal pelo relacionamento permanente das partes que estão em conflito, pela sua duração no tempo, né? Esses conflitos exigem muito mais a pacificação dos conflitantes do que a solução do conflito, né? E o judiciário soluciona o conflito através da sentença. E nós estamos solucionando o conflito através da mediação também nos mutirões. Quando, na verdade, eu acho que a utilização da mediação e da conciliação tinha que ser para uma tarefa mais ampla, de tentar pacificar a sociedade, os conflitantes. Esse eu acho que é o primeiro enfoque importante, né? E a resolução pôs nisso, e eu não sei se esse marco regulatório traz essa visão ou traz apenas o problema da efetividade, da justiça, né? Como me permite, talvez não se preocupe tanto com a resolução do conflito sociológico, sim, tanto quanto a resolução 125 o faz, né? Exato. Talvez o marco regulatório esteja realmente mais voltado ao enfrentamento do volume de demandas, exato, em socorrer o judiciário sobre esse aspecto como uma alternativa para o problema, do que propriamente como uma solução para o conflito sociológico, que a resolução 125 muito bem. Esse é o enfoque, eu acho que é muito importante, inclusive na discussão desse marco regulatório, porque por mais que a gente utilize a mediação e a conciliação, né, para reduzir o estoque de processos que o judiciário tem, nós vamos estar sempre enxugando o gelo, né? Porque a justiça em números revela que nós temos processos novos em quantidade grande, sempre crescente, e há índice de congestionamento muito grande, de cerca de 70%. Então, cada 100 processos que entram, né, 30% são resolvidos, mas 70% ficam presentes de seguida. Então, por mais que a gente utilize a mediação e a conciliação para reduzir o estoque, nós vamos estar enxugando o gelo. Então, eu acho que numa visão
mais abrangente, né? Eu acho que nós temos que mudar primeiro a cultura. A cultura, nós estamos, a cultura do litígio, a cultura da sentença, etc. Essa cultura nós temos que mudar. E recentemente, lá em São Paulo, a Fiesp lançou o Pacto de Mediação, que é uma forma de os próprios agentes econômicos, né, empresas, instituições, né, setores, de vários setores da economia brasileira, começarem a resolver por si, por ela mesma, né, os seus conflitos. Né. Quer dizer, criar uma nova mentalidade, e foi um sucesso, né, porque no dia do lançamento do evento, nós conseguimos colher mais de 200 assinaturas. E há muitas empresas de outros segmentos, como comércio, setor financeiro, setor de serviço, etc., pedindo oportunidade para assinar esse pacto. Enfim, essa visão, eu acho que extremamente... Tentar mudar, né, a cultura existente, que é uma cultura do litígio, né? Nós sabemos que hoje, só para citar um exemplo disso, em São Paulo, nós temos mais de 300 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados. Vamos dizer que apenas 1/3 advoga, mas são 100 mil advogados. Mas desses advogados atuantes, mais de 50 mil são dependentes da nomeação dativa do juiz. Agora, muitos desses advogados são remunerados através daquele convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados. Eles só recebem remuneração se eles ajuizam a demanda. Eles são pagos por estágios, né? Até a sentença de primeiro grau, tanto, o recurso, tanto, mas se não ajuizar a demanda, não recebe. Quer dizer, nós temos que mudar essas práticas que se repetem aqui, são uma infinidade de coisas que nesse sentido. Existe uma política de judicialização dos conflitos, é isso que nós temos que combater, e eu acho que nós só podemos acabar com isso com a participação da própria sociedade. Né? Eu posso acrescentar alguma coisa? Bom, primeiro, uma premissa. O professor Kazuo Watanabe é um otimista. Eu não me considero pessimista, mas também não tenho aquele espírito de achar que tudo vai mudar, que tudo vai ficar bom, que a sociedade civil vai se interessar. E eu quero dizer o seguinte: a sociedade civil tem que se interessar como parte na mediação, na conciliação e até na negociação. Ela é usuária de uma técnica. E claro que se a sociedade civil se envolver mais, a própria técnica vai melhorar. Mas não é dever e obrigação da sociedade civil institucionalizar, implantar, acompanhar. Isso não tem nada a ver com a sociedade civil. A sociedade civil pode aderir, mas se o instrumento não funciona, vai fugir rapidinho. Nós não temos nenhuma estatística desse país que diga o que acontece depois de feito o acordo. As partes realmente pacificaram o seu conflito? Ninguém sabe. Nesses mutirões de conciliação, já se sabe. O contribuinte, ou, enfim, a parte fraca, faz o acordo de pagar em parcelas, menos, etc. Isso se torna título executivo, que primeiro não havia. Eu quero saber quantas ações de execução ainda tem que
aparecer para receber o que não se recebeu. Ou seja, o problema da mediação não é quantitativa, é qualitativa. Ela funcionou realmente, então deve ter pacificado o conflito. Se não funcionou, de duas uma. Ou, se gostaram da experiência, as partes voltam a uma nova técnica alternativa, usemos essa palavra, ou vão à justiça. Agora, o senhor acha que alguém se preocupa com esse problema? Tem uma estatística que diga? Não adianta medir o grau de satisfação na hora que o sujeito sai da audiência, porque aí ele diz qualquer coisa. Gostou, porque foi bem tratado. Eu quero saber qual é a eficácia, o efeito prático. Eu não quero saber quantas mil mediações foram feitas. Isso, para mim, então, é uma obrigação do Estado, eu deixo claro. Não adianta a sociedade se envolver se o meio não funciona. O meio não está funcionando porque não foi institucionalizado, embora a resolução quisesse isso. E também tenho opinião sobre a primeira pergunta, que eu gostaria de esclarecer a minha posição, sobre os meios adequados. Eu acho que o direito processual tem um erro metodológico enorme. Ele privilegia a técnica processual. Mas qual é a técnica mais adequada para a solução do conflito que seja da sociedade? Nós temos que partir dos conflitos, da natureza do conflito, para chegar a forjar técnicas adequadas. E só a mediação permite isso, praticamente. Então, a mediação e a conciliação certamente são mais adequadas em casos mais simples, em casos que não demandam perícia, certamente não para uma ação civil pública, a não ser que seja prévia, com compromisso de ajustamento de conduta. E a mediação e a conciliação, como dizia Capelletti, são mais úteis para relações interpessoais, contextuais. Também não concordo com a ideia de que o incentivo de mediação e conciliação e arbitragem vai quebrar o monopólio como era da jurisdição. Não. Elas não são pensadas para desafogar o judiciário. O judiciário que se vire com as causas que tem. São meios pensados para pacificar. Não vai diminuir o volume, pelo menos substancialmente, de causas que vão ao judiciário. Até porque esse é um outro problema. Por que tudo no Brasil vai para o judiciário? Porque a administração não funciona. Porque se eu faço um pedido de um remédio junto ao SUS, ele leva 5 meses para terminar, 7 meses para conceder ou não. Se eu tenho um problema com o INSS e vou lá, não consigo nada. Eu não consigo nem acessar o telefone. Então, vai tudo para o juiz que resolve. Esse pobre juiz, primeiro, está afogado de processos por causa da litigiosidade que não é pré-eliminada. Nós temos órgãos administrativos na França que funcionam e que resolvem todos os problemas de saúde. Nós não. O juiz tem que dar, está morrendo,
Estou morrendo, não posso negar, vou ter sentimento de culpa. Então, tira um que está num leito e bota esse, não sei porquê, porque também não se informou se esse é mais grave do que aquele. Mas tudo é judicializado. E tudo vai continuar judicializado, mesmo com a mediação, porque a mediação e a conciliação, como dizia Capelletti, serve para realizações coexistenciais. Tem que haver uma relação entre as partes para que se possam sentar e conversar. O processo não é isso. Então, essas seriam as minhas observações. Eu confesso que não estou gostando da forma como a mediação está sendo implantada nesse país. Professora, e dentro desse viés que a senhora, de interpretação, desse contexto todo, que a senhora acabou de nos dizer aqui, repetindo até em parte a fala da senhora, mas essa judicialização, essa tendência que nós temos de ir ao conflito, não é? Alguns dizem assim, puxa, mas isso é uma mentalidade do brasileiro, isso é uma mentalidade dos latinos, destacadamente. Mas, por outro lado, como a senhora muito bem ponderou aqui, e não há uma crítica, nós estamos num ambiente acadêmico, nós estamos aqui trocando ideias, não é? Não há um posicionamento político, vamos dizer, mas é sim uma questão de estudo. A judicialização das políticas públicas, não é? Também não indica que, frente, quiçá, a uma parcial ou uma absoluta ineficiência de órgãos públicos, de alguns órgãos públicos, por exemplo, a saúde, a telecomunicações, a questão do seguro, questões bancárias e por aí afora. Eu vejo nos tribunais, nós vemos nos tribunais o número de demandas que só cresce, cresce, cresce. Nós verificamos nesses movimentos sociais que não se vai ao juiz porque tem olhos azuis, é mais alto, é mais bonito, é mais simpático. Vai-se ao juiz por necessidade, porque não se colocam à mão meios de solução de conflitos, a meu ver, na administração. O que esse povo na rua queria? Transporte. Quem é responsável pelo transporte? Ah, o juiz. Pois é. Saúde. Quem é responsável pela saúde? Não, o Ministério não tem nada a ver com isso. Delegou para o SUS, para não sei quem, não tem nada a ver com isso. Nem responde, nem atende. Então, eu acho que a judicialização altíssima do Brasil é demonstração da insatisfação do cidadão com aquilo que pode ou deveria obter administrativamente. Por isso, o controle jurisdicional de políticas públicas é importante. Porque se os poderes majoritários não atendem, não dão, o juiz, que é poder minoritário e tem a função também de proteger as minorias, pode socorrer as pessoas. Só que o juiz também erra. Porque não se informa primeiro, não tem contato com ninguém, não sabe o que é orçamento. Tem que haver um processo próprio, dialogal com outros poderes. Não é contrate 200 médicos. É, senhora administração, esse hospital precisa de médicos. Coercitivamente te dou um prazo para você aparecer com um projeto, com planejamento, que, se aprovado, depois de discutido, vai informar coercitivamente a sua conduta futura. Não. O juiz brasileiro, quando faz controle de políticas públicas, acha que é o administrador. Substitui-se ao administrador. Então, construam-se creches de 2014 a 2016 na capital de São Paulo para 150 mil crianças
de 0 a 6 anos. Isso o juiz não deve dizer. Deve saber o que a administração pode fazer para atender a essas crianças. De 2014 a 2016. Muito bem. É inexequível. Onde a prefeitura vai achar os terrenos, que provavelmente vai ter que desapropriar, vai ter que fazer projeto, vai ter que fazer edificação. Então, o juiz, de um lado, cede à pressão do caso concreto, o que nós chamamos de justiça de misericórdia. Vai morrer no corredor, que faça o transplante logo e deixe o transplantado que estava lá para trás. Não é igualitário, não é universal. E, por outro lado, o juiz, protagonista, que deve ser de políticas públicas, se acha, de repente, o administrador. E, então, também temos problemas com o controle jurisdicional de políticas públicas. Lamento que eu só trago os problemas, mas agora o Cazu vai falar, e ele fala das soluções. Traremos as soluções. Pois então, pegando o gancho, então, professorada, professor Cazu, já que o senhor é famoso por trazer soluções, não é? E é mesmo, e não é? E é mesmo. Conhece aquela série do Dr. House? Se conhece. Ele. É ele. Ah, Ele faz o diagnóstico perfeito e encontra a solução. professor, e frente a essa colocação, sempre muitíssimo brilhante e acertadíssima da professorada, qual seria o caminho, qual seria a indicação, então, dentro da nossa panorâmica das mediações, dos métodos de resolução do conflito? É um problema. Agora coloquei o senhor numa... É um problema. A professorada mencionou a existência da mediação, da conciliação desde o Império. Aliás, desde antes do Império, quando nós tínhamos as ordenações do reino, nós tínhamos também a conciliação. Mas, no entanto, nós não conseguimos viabilizar uma política adequada e este é o ponto que eu gostaria de levantar. A Constituição do Império de 1824, os senhores sabem, dizia expressamente que ninguém terá acesso à justiça sem demonstrar que se tentou previamente a conciliação. Falava em reconciliação. E para esse fim haverá juiz de paz. Era uma norma. Eu acho que os juristas, né, os políticos que estavam à testa naquela oportunidade tiveram uma visão muito grande. Essa, eu acho que é a política pública mais arrojada que o país teve em relação ao tratamento dos conflitos de interesse. Mas, no entanto, o que aconteceu? Houve a disputa entre duas facções políticas, dos conservadores e dos liberais. Os liberais é que tinham essa política. Quando os liberais caíram do poder, na luta que tiveram, simplesmente foi esvaziada a função do juiz de paz. Né? Então, o mal, e durante o Império todo não se praticou mais a conciliação de uma forma adequada, quando veio a República, simplesmente se revogou aquela norma constitucional. Então, o que eu acho é o seguinte: a ideia é boa, nós sempre tivemos ideias boas, mas na implementação, pela intromissão política, né, de algumas correntes, alguns grupos, a ideia não vinga. Esse é o Mas já receio. não estamos mais falando do tempo do Império agora. Não. Então, por isso eu quero dizer, essa ideia, por exemplo, esse problema, eu acho que está acontecendo o que a professora Ada mencionou em relação à resolução 125. Eu acho que a ideia é boa,
desde que seja até generosa, né? Porque amplia o conceito de acesso à justiça, mas na implementação, eu acho que, primeiro, não há perfeita compreensão dessa política pública por todos os tribunais do país. Segundo, aos que utilizam politicamente a implementação dessa política. Então, nós sempre tivemos ideias boas, mas nós nos perdemos na implementação, na execução dessa política pública. Então, com o marco regulatório, cujo texto final eu não conheço, né? Eu recebi hoje, né? Eu mesmo. Também, a professorada também. Eu mesmo com o qual nós brigamos. Mas eu tenho a impressão, a professorada, que houve a incorporação daquelas sugestões todas, aquelas preocupações todas da compatibilização com o Código de Processo Civil, e eu acho que... Nesse documento, não. Rápida... Se tiver havido, está correndo por fora. Mas se for o projeto de lei 7.169, faz menção ao Sejusc, a manutenção. Eu tenho a impressão de que houve manutenção. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte: eu espero que o marco regulatório, né, incorpore todas as boas ideias, mas principalmente na sua implementação, né, nós temos que tomar esse cuidado que não haja uma distorção política, que a ideia pode ser boa, mas na prática, na sua implementação, haver falha. Professor, se me permite, nós temos, trabalhei junto com o professor Kazuo Watanabe e com a senhora também, que fazia parte do conselho, Mariela me ajuda, do Conselho Jurídico do CNJ ao tempo, em que foi concebida a Resolução 125. E notamos que realmente a resolução foi um grande passo, foi o primeiro, depois da Constituição de 1824, artigo 161, né, que Deodoro foi quem fulminou com os juízes de vintena, com os juízes de paz, com os concertadores, inclusive, né? E somente agora, com a Resolução 125, é que retomamos esses métodos mais adequados de resolução do conflito. E, na verdade, o que nós presenciamos, e eu fiquei fazendo um bom tempo parte com alguns colegas que estão aqui, inclusive, dessas comissões que faziam uma espécie, tentavam fazer alguma espécie de controle, e o que nós constatamos, professorada, professor Kazuo, é que realmente alguns tribunais, até hoje, muito embora a resolução desse um prazo determinado, um prazo certo, 3 meses, depois 120 dias, e, por fim, meio ano, para instalar os sejusques e os núcleos de gestão. Até hoje, em alguns tribunais, nós temos o ato no papel. Então, foi criado. Que bom. Mas não foi dá criado, a estrutura. mas não foi instalado até hoje. Então, essa é uma preocupação que o senhor desponta muito bem, destaca, aliás, muito bem, quando diz: nós temos que mudar a mentalidade, porque não é com leis só que se muda uma maneira, um ethos vivendo, e não se muda só com leis. Então, eu acho que a grande mudança, professores, se me permitem, seria a mudança de mentalidade. Como faríamos isso? Vontade política também. Com vontade política. É o caminho. Não é? O que poderíamos fazer para mudar essa mentalidade, já que só leis não são suficientes? Tanto que no Brasil nós temos lei que pega e lei que não pega. Não é? E somos famosos, professorada Pellegrini, por fazer estatutos que são famosos no mundo inteiro. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é respeitadíssimo no mundo inteiro. As ações coletivas. As ações coletivas. Nós somos pioneiros. Sem e, no dúvida. entanto, não estão funcionando. E legislações são respeitadas no mundo inteiro, são elogiadas. Qual seria, professor Kazuo, qual seria o caminho? A solução, professor. Como sempre, nós batemos a sua porta. Eu peço vista. Não, essa é a minha deixada, professor. Mas eu acho o seguinte, está havendo um avanço. Eu sinto, inclusive, nas academias, por exemplo, né,
há muitas teses de mestrado, doutorado sobre conciliação, mediação, arbitragem. E está aqui o professor Carmona, que tem orientado muitos, né, na área de arbitragem principalmente. E isso, eu acho que revela um certo movimento de mudança. Posso só interromper para uma parte apoiativo? Tem tantos estudantes interessados em mediação, conciliação e arbitragem, e que fazem desse tema dissertações de mestrado, teses de doutorado, que criamos até uma coletânea para publicar essas obras pela Gazeta Jurídica, e nós já publicamos, acho que 9 ou 10. Então, há muito interesse. Também tem publicado, né, na coleção lá da Atlas, né, da editora Atlas. Mas o que eu quero apontar é isso, que até agora, quando, há uns 5, 6 anos atrás, quando a elaboração da lei da mediação, o projeto da lei de mediação paraprocessual, nós fomos à Argentina para ver a experiência da Argentina. E o que me espantou foi a quantidade de livros que eles estavam publicando, estavam em ebulição, quer dizer, estavam se operando a mudança de mentalidade. E aqui no Brasil nós não tínhamos quase nenhuma monografia a respeito disso, e hoje já temos monografia a respeito. Isso, eu acho que dá um conforto, né? Se bem que eu acho que nós temos que lutar muito, eventos como este, enfim, todos se juntando para traçar uma política correta, né, de implementação de meios adequados de solução de conflitos. Eu acho que nós vamos chegar um dia lá. Eu espero que seja breve. Temos aí, portanto, já um caminho, né? Uma solução, uma perspectiva. Professora Ada, a senhora acredita que seria melhor o nosso marco regulatório optar pela obrigatoriedade, como é na Argentina, como é em outro país? Nós somos pela obrigatoriedade da tentativa. Isso. E nós havíamos colocado isso no CPC. Essa lei, basta que um dispense, já não tem. Eu acho que obrigar a mediar efetivamente, a conciliar, não se pode. Até porque, se a coisa é forçada, nem a conversa evolui e nem há aquele espírito pacificador. Mas eu entendo que deveria haver, pelo menos, o primeiro contato das partes com uma sessão de mediação ou conciliação prévia para as próprias partes conhecerem os métodos, o que isso significa, as vantagens, as eventuais desvantagens, pelo menos para um esclarecimento das partes que poderão dizer, não, eu prefiro litigar, não, eu escolho, então, o outro meio adequado. No Código de Processo Civil ficou da seguinte forma: tem uma audiência prévia, logo depois da petição inicial, antes da resposta do réu. Tem uma audiência prévia de conciliação e mediação, com conciliadores e mediadores, não com o juiz, com terceiros facilitadores. E se uma das partes concordar com essa sessão existe. Só não existirá se ambas as partes disserem expressamente que não querem se submeter à mediação ou à Constituição. Chegamos à metade do caminho, como sempre, quando se tenta construir um consenso. Agora, eu que sou um pouco pessimista nesse momento, em relação à implementação, porque não vejo vontade política
porque todo mundo que se dono da mediação e da conciliação entra projeto de lei do executivo, do próprio STJ, não sei o quê, de repente querem a maternidade ou a paternidade. Mas eu confio muito nas gerações futuras, porque isso foi dito também pelo Carmona, no lançamento do pacto. Porque os alunos de direito é que estão mudando a mentalidade deles próprios. Eles estão interessadíssimos em debates, em atuações. O 11 de agosto, por exemplo, que é o nosso jurídico que dá assistência jurídica, eles fazem muito as conciliações e mediações. Então, eu acho que quando essa gente chegasse, um operador jurídico de qualquer profissão, juiz, Ministério Público, defensor, advogado, eles trarão essa nova mentalidade consigo, porque eles estão aprendendo isso. Nós, da USP, temos, da graduação, atividades e cursos sobre mediação, arbitragem e conciliação. Então, eu acho que não é para já, porque, por enquanto, eu estou vendo uma grande competição entre poderes, estou vendo uma falta de interesse pelo Poder Judiciário, estou vendo falta de estatísticas para nós sabermos efetivamente se uma transação tida pela mediação, pela conciliação, pacificou ou não, que também nós achamos que pacifica, mas elementos concretos nós não temos. Ah, gostou? Gostei sim, fui muito bem tratada, a juíza era bonita, não sei o quê. E depois, o que acontece depois? Então, eu acho que esse momento está muito difícil. E eu não quero que esse projeto vire o marco regulatório. Se não for mudado e compatibilizado com o Código de Processo Civil, que foi sujeito a uma discussão muito ampla. Essa matéria foi exaustivamente trabalhada. Nós fizemos as primeiras propostas à Câmara dos Deputados, porque o texto do Senado estava péssimo, junto com o FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação. Agora, se for aprovada essa coisa que me deram hoje como marco regulatório, eu continuo insistindo, nós vamos para trás. E o judiciário é excluído completamente. Talvez fique contente, deixa para o executivo, mas não é por aí. Esses meios, a meu ver, são ligados ao acesso à justiça. E acesso à justiça é problema do judiciário, não é problema do executivo. O executivo poderia trabalhar para diminuir a litigiosidade dos casos que vão ao judiciário, mas não se meter num campo que não tem nada a ver com ele. Professor. Apenas para um pouco mais, um pouquinho de otimismo, mais um pouquinho de otimismo. Eu acho que, além da academia, né, nós estamos presenciando também, principalmente depois da Resolução 135, a quantidade enorme de pessoas que querem se capacitar para ser mediador ou conciliador. E esses cursos, em São Paulo, existem, continuam com muita procura, ainda mais com a notícia do marco regulatório, né? Agora, o que está faltando, em meu modo de ver, é um pouquinho de preocupação, inclusive na lei, no texto anterior eu vi, não há muito estímulo, né, à profissionalização. Porque eu acho que
a mediação e a conciliação, como ocorreu nos Estados Unidos, vai depender muito da profissionalização dos profissionais que atuam nessa área, se interessarem, né? E como todo ser humano, né, quer desenvolver a atividade, mas também quer ver a compensação, o fruto, né? Profissionalizar. Agora, no texto que nós vimos, fala em remuneração, os tribunais vão cuidar disso, e remuneração pelas próprias partes. Encaminham com três dimensões, as partes, os tribunais, ou como na assistência judiciária também, Isso. o Estado, indiretamente, no mesmo sistema da assistência judiciária. Mas aí eu acho, talvez nesse ponto o professor Ada não concorde muito comigo, mas eu acho que o Estado tem que investir um pouquinho mais. O projeto fala em que as partes vão financiar, vão pagar, né? Mas nós sabemos que uma grande quantidade de ações... Mas eu também tenho esperanças. Eu também tenho esperanças. Só que vai demorar muito até os poderes públicos, inclusive o executivo, em outra parte, atendendo a população, e o judiciário investindo efetivamente com vontade política. Mas eles dizem que não tem dinheiro, os tribunais de justiça são todos falidos, então onde vão buscar dinheiro para pagar os mediadores? Mas eu acho que vai haver algum passo à frente, só que não vejo a coisa como imediata. Eu, mais uma vez, tenho mais confianças nas gerações futuras, porque eles estão sendo plasmados nessa cultura. E daí, efetivamente, pode surgir aquela pressão necessária para que uma implementação possa funcionar deveras. Isso, bem. Teria uma última proposta de debate ainda. Se o professor Carmona, inclusive, me auxilie, peço socorro para o senhor, na área dos interesses públicos, não só na área do direito privado, né, temos que a mediação também no projeto, no marco regulatório, trata da mediação na área da iniciativa privada, na mediação informatizada e também na mediação frente ao Estado, frente às concessionárias, né? E o senhor crê que o projeto está realmente adequado? Temos que caminhar para isso também? Essa parte, honestamente, eu não consegui ver, em função de uma mediação judicial ou privada. Muito bem. Bem, eu gostaria, então... Olha, eu acrescentaria Sim. o seguinte, que essa que parece a grande novidade do projeto, ou seja, os meios adequados, diferente do jurisdicional estatal com a administração pública, também não é nenhuma novidade. Isto está sendo feito, isto está sendo estudado, temos uma tese, foi sua, né, a tese sobre arbitragem com a administração pública. De quê? Ah, foi. Mas você fez algum trabalho nesse sentido? Ah, no Código de Processo. Então, também não é nada de novo. E, nesse ponto, a administração tem mostrado interesse em conciliar. Por incrível que pareça. Não faz isso espontaneamente, mas se tiver uma mediação, uma arbitragem, atinge também o Estado. E essa é uma coisa boa. Bem, praticamente, concluindo os nossos trabalhos, eu gostaria, professora, de facultar ainda a palavra como mediador para uma fala final do senhor. O senhor é o dono daqui. Professora, por gentileza. Não, eu sou... As considerações finais? Sim, Bom, eu expus a minha posição, que é
em parte de descrença, porque não vejo efetivamente por parte dos órgãos públicos, do judiciário, a vontade de implementar efetivamente essas técnicas, mas tenho também uma visão mais otimista do futuro, à medida que tanto os estudantes como também a população tenha mais conhecimento e perceba as vantagens desses meios não estatais. Professor Cazu. Bem, eu queria, então, concluindo os nossos trabalhos, agradecer a presença da professora Ada, do professor Cazu Watanabe. Queria também aproveitar a ocasião para agradecer o gentilíssimo convite feito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, meu particular amigo, grande parceiro nessas iniciativas, a todas as pessoas que estão envolvidas, os nossos parceiros estão envolvidos nesse empreendimento, professores como o professor Carmona e tantos outros que estamos aqui, e queria, se me permite, professora Ada, dizer assim, hoje, para mim, é uma data especialíssima por estar aqui, mediando esse diálogo com a senhora, minha eterna professora dos livros, né, à distância, mas minha eterna professora. O professor Cazu Watanabe foi um marco divisor na minha vida em termos de ideologia. Eu acho que sim. Então, eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade, particularmente também em nome da instituição, como mediador, e parabenizá-los mais uma vez, fazer votos que continuem assim. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado.